Olá, tudo bem? Feliz domingo! E domingo é dia do quê? Dia de EBD. Então convido todos vocês a estarem acompanhando aí mais uma historinha da nossa EBD online com a tia Luciana, tá? Peço a vocês que transmitam aí para as crianças da família de vocês. E desejo a todos vocês um domingo abençoado com a família de vocês, um almoço maravilhoso, né? E que Deus os abençoe cada um de vocês, derrame muitas bênçãos na família de vocês, né? E possa estar suprindo aí qualquer necessidade ou dificuldade que vocês estejam tendo, tá bom? Então, um beijão para vocês, nanicos e nanicas, e até o próximo vídeo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, para mais uma EBD online, dando continuidade à história que a tia Elaine contou na semana passada, com o tema Conhecendo a Vida de Jesus. A história de hoje está escrita na Bíblia, no livro de Marcos 15, os versículos 22 ao 47, e fala sobre a crucificação, a morte de Jesus na cruz, tá bom? E nós vamos começar relembrando que Jesus visitava muitas cidades, Operando muitos e muitos milagres, ajudando as pessoas, sempre ajudando, sempre cuidando. Por quê? Porque Jesus era muito amoroso e Jesus procurava ajudar a todos, como vocês viram nos vários milagres que Jesus realizou e a tia Elaine contou para vocês na história passada. Mas, embora Jesus fosse um homem muito bondoso que só fizesse o bem e ajudava as pessoas, existiam homens naquela época, homens malvados, muito malvados, que tinham inveja de Jesus e perseguiam a Jesus, sempre tentando encontrar algo para condenar, para prender e procurar matar a Jesus, esses homens malvados. Mas esses homens malvados não encontravam nada, nenhuma acusação contra Jesus, porque Jesus era bom e ele só fazia o bem. E esses homens malvados fizeram um plano. Olha só que coisa feia. Eles foram até um dos ajudantes de Jesus, chamado Judas. Olha aqui, Judas. Este aqui era Judas, ó. E esses aqui eram os homens malvados. Eles foram até Judas e deram dinheiro para Judas, pagaram 30 moedas de prata para que Judas entregasse Jesus a eles. Judas, que era um dos ajudantes de Jesus, mas Judas traiu Jesus. E Judas levou esses homens malvados e os soldados daquela época até o lugar onde Jesus estava. E o combinado era que eles saberiam quem seria Jesus, aquele homem que Judas chegasse e o beijasse. Olha que os soldados chegando para prender Jesus e Judas dando um beijo em Jesus. Olha só o que Judas fez. E esses homens malvados encontraram Jesus e o prenderam. Levaram Jesus preso. Olha aqui. Eles prenderam Jesus. Jesus estava ali com os discípulos e esses soldados chegaram e prenderam Jesus. E não somente prenderam Jesus, mas eles bateram em Jesus. Eles levaram Jesus e eles zombavam de Jesus, dizendo: é você que se diz o Filho de Deus? E davam risada, zombavam de Jesus. E eles bateram muito em Jesus, eles judiavam muito de Jesus. E então, colocaram também em Jesus, tiraram as vestes de Jesus, as roupas que Jesus estava, olha só, e colocaram em Jesus uma coroa de espinhos.
espinhos. O nosso Jesus sofreu muito, 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 muito. E depois de ter sofrido muito, os soldados terem batido muito em Jesus, eles fizeram Jesus carregar a cruz, onde ele seria crucificado. Ele seria crucificado ali. Jesus estava muito cansado, muito machucado e ainda teve que carregar a cruz até o lugar onde seria crucificado. E no meio do caminho, Jesus já não estava aguentando mais, de tanto cansaço que ele estava. Jesus já estava muito, muito cansado. Toda uma multidão acompanhava aquele acontecimento tão terrível. Uns choravam porque amavam a Jesus, conheciam Jesus, haviam visto quanto ele era bom e aquela injustiça que estavam fazendo com um homem tão bom. Mas outros riam, zombavam de Jesus e diziam para ele: aí, tá vendo? Você dizia que era o filho de Deus? Olha só, Jesus, na realidade, poderia ter se livrado daquele sofrimento tão grande. Jesus poderia ter pedido aos anjos, né, ao Pai dele, Deus, para que o livrasse de tudo aquilo e ainda castigasse aqueles homens malvados. Mas Jesus ficou quieto, Jesus sofreu totalmente calado. Por quê? Porque ele nos ama. Jesus sofreu por amor. Tudo aquilo tinha um motivo, um significado de estar acontecendo. A crucificação de Jesus, tudo que ele sofreu, foi a maior prova de amor de Deus por nós. E Jesus levou a sua cruz. Quando ele estava muito cansado, já não aguentava mais, os soldados obrigaram a um homem chamado Simão que ajudasse Jesus. Simão ia passando por ali e os soldados obrigaram ele a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E Jesus foi até o monte, um monte chamado Gólgota. Tá vendo? Eles subiram essa montanha, uma montanha, um monte chamado Gólgota. E ali o Filho de Deus foi crucificado. Em nenhum momento Jesus reclamou, em nenhum momento Jesus brigou, ele sempre ficou calado, sofrendo calado, porque ele sabia e ele amava todos nós. E tudo aquilo que estava acontecendo era por amor a mim e por amor a você. E quando Jesus estava lá na cruz, ele ainda disse o seguinte para aquelas pessoas que batiam nele, para aquelas pessoas que zombavam dele. Ele dizia assim: Pai, dizia para Deus, né? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só. E junto com Jesus também foram crucificados 2 ladrões. Olha só. Aqui está Jesus, aqui no meio, e foram crucificados junto com Jesus 2 ladrões. E também um dos ladrões zombavam de Jesus. Um dos ladrões diziam assim: Ei, e aí, você não dizia que era o Filho de Deus? Salva você mesmo, salva a gente. Eles zombavam de Jesus. Mas o outro ladrão acreditava, já tinha ouvido falar de Jesus e acreditava que realmente era o Filho de Deus. E ele disse assim: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus respondeu para ele: ainda hoje você estará comigo. Então Jesus foi colocado ali naquela cruz e junto com esses 2 ladrões. Jesus foi colocado na cruz pela manhã. Depois de tanto sofrimento, de ter sofrido, de ter carregado a cruz, colocaram Jesus ali, pregaram os seus pés e as suas mãos com pregos ali naquela cruz de madeira. O sofrimento de Jesus foi muito grande. E ao meio-dia, o dia virou noite. Tudo ficou muito escuro. Tudo ficou muito escuro.
E ali naquela cruz, Jesus morreu. O Filho de Deus morreu ali naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz, todo esse sofrimento tinha um propósito, tinha um motivo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tá bom, crianças? A tia Lu quer que vocês entendam isso. Suportou tudo aquilo por amor a nós, para nos salvar. Mas como assim? Jesus nos ama. E ele, a morte dele ali, o sangue dele derramado ali, foi para que os nossos pecados fossem perdoados, tá bom? Foi esse o motivo. Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para nos salvar. O que é pecado? A tia Lu já disse para vocês, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É a desobediência, é a mentira, é fazer as coisas que desagradam a Deus. Se você, criança, se eu ou se cada um da sua família que está ouvindo faz algo que sabe que está desagradando a Deus, algo que é errado, é feio, que não é certo, vocês e eu, nós precisamos pedir perdão a Deus, para que Ele nos perdoe, tá bom? Deus, crianças, criou o homem. Todos os homens são criaturas de Deus. Ele criou o homem para viver sempre pertinho dele, sempre junto com ele. Mas o homem escolheu um caminho mau, escolheu um caminho errado, que levou ele a ficar distante, longe de Deus. E Jesus veio até o mundo, Deus enviou Jesus aqui para caminhar entre nós, para nascer aqui, para viver aqui, para mostrar para nós a maneira certa de viver. Tudo que nós aprendemos até hoje nessas histórias foram histórias bíblicas de como Deus, através do seu Filho Jesus, ensinou a nós a maneira certa de viver, a maneira correta de viver. Tudo que Jesus fez foi dando exemplo, né? Foi dando exemplo para nós. E Deus enviou Jesus para morrer ali naquela cruz, seu único filho, por amor a nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente tivesse, todos nós, a humanidade toda tivesse uma outra oportunidade de se achegar a Deus e de estar perto de Deus. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, ali naquela cruz, através do seu sangue derramado. E hoje nós podemos, através de Jesus, nós podemos nos voltar a Deus. Nós podemos caminhar junto com Deus de novo. Nós podemos nos aproximar e sermos amigos de Deus de novo. Se nós reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer o sacrifício dele na cruz, pedirmos perdão pelos nossos pecados e buscarmos não fazer isso mais, nada de errado, né? Não podemos não fazer, pedimos perdão e não voltar a fazer aquilo de errado que fazíamos e convidarmos Jesus para morar no nosso coração. Se nós aceitarmos a esse Jesus, esse sacrifício dele na cruz, que ele é o Filho de Deus e que veio ao mundo morrer na cruz para nos salvar e convidá-lo para morar no nosso coração e andarmos junto com ele, obedecendo a tudo que ele diz e fez como exemplo, nós nunca mais vamos nos separar de Deus. Através de Jesus, nós nos aproximamos de Deus de novo, né? E nós nunca mais vamos nos separar dele de novo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. A tia Lu quer que vocês entendam isso. E todo esse sofrimento ali na cruz do Calvário foi por amor a nós. Foi para que os nossos pecados sejam perdoados e nós obtemos a salvação se nós buscarmos ao Senhor e convidá-lo para morar no nosso coração. Guardem isso nas suas mentes, crianças, em nome de Jesus, para todo sempre. E em nome de Jesus que vocês cresçam nesse caminho, no caminho de Deus. E em nome de Jesus creiam. Jesus
veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Por amor, Ele me ama e Ele te ama muito. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, que essa história, essa sementinha frutifique no seu coração e que vocês jamais esqueçam disso. Esqueçam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, por amor a nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau!